sou Elismar, aluna da UFPB Virtual do Polo de Jacaraci. Estou aqui para apresentar o trabalho na disciplina de Genética Molecular sobre a mutação genética e a estrutura da cromatina e dos cromossomos. Mutação genética. Mutação genética ela é a fonte básica de toda a variabilidade genética e é sobre ela que a evolução se atua. Há combinações apenas rearranja com as combinações com a variabilidade genética, em combinações com novas e seleções simples ou artificial. Simplesmente promove a combinação mais bem adaptada às condições ambientais existentes. Fato: sem a mutação, todos os genes existiriam apenas de uma única forma. O que aconteceria? Os alelos não existiriam e, portanto, a análise genética não seria possível. O que acontece? O mais importante, que os organismos são importantes porque eles seriam capazes de evoluir e se adaptar a essas mudanças ambientais. A mutação, portanto, é um fenômeno muito importante. Alguns níveis de mutações essenciais para promover a variabilidade genética, né? Que permite, fazendo com que haja essa permissão dos novos adaptação aos novos ambientes. Ao mesmo tempo que a mutação ocorre com muita frequência, o que acontece? Ela desestabilizaria totalmente a transmissão dessas informações genéticas de uma geração para outra. A mutação pode ser espontânea, que é um tipo de espontânea, que ela ocorre quando há uma causa é uma causa conhecida e que são resultantes de erros metabólicos herdados com os que ocorrem durante a replicação do DNA. Também essa mutação é a mutação espontânea rara, que ambas são frequentes observadas e varia de gênero para gênero e de organismo para organismo. Outra mutação que é a induzida. Essa ocorre, são aquelas que resultam da exposição do organismo a agentes mutagênicos, que eu posso citar o exemplo de radiação ionizante e a luz ultravioleta, e vários outros agentes químicos que reagem durante o material genético. A mutação pode ser também regressiva ou dominante, que pode ocorrer em qualquer célula e em qualquer estágio do ciclo celular. Se a mutação são regressivas, seus efeitos são frequentemente obstruídos no diploide. Há também a mutação germinativa, assim como a mutação somática, que pode ocorrer em qualquer estágio do ciclo reprodutivo do organismo, que são os mais comuns em alguns estágios do que em outros. A estrutura da base nitrogenada não é estática. Os átomos de hidrogênio que acontecem podem movimentar-se de uma posição para outra. No caso da pirina para a pirimidina, pirina para a pirimidina. E em alguns outros tais substituições químicas são denominadas de daltoméricas, que eu posso mostrar aqui nessa imagem, que são a rara e a comum. As bases mais estáveis da base nitrogenada são as mais comuns, que é a timina, sempre se pareia com a adenina, e a citosina sempre se pareia com a guanina. Falando de transições, que eu vou apresentar nesse gráfico, as transições é o seguinte: ocorre como resultado de substituição de uma base por uma outra base rara, gerando as transmissões, que é no caso a substituição de uma pirimidina por outra pirimidina e de uma pirina por outra pirina. Essa substituição aqui, que são a transição. E as transversões, elas são a substituição de uma pirina por uma pirimidina e vice-versa, representado nesse símbolo com tracinho. Também, falando já das estruturas cromatínicas e dos cromossomos, os genomas eucariotas apresentam níveis de
complexidade que não são encontradas em procariotas. O genoma de base, que eu posso escolher, que é o E. coli. Então, o que acontece? Esse é um estágio que funciona, onde ele está altamente condensado, que fica denominado, conhecido, chamado de genoma condensado. Tanto no RNA quanto a proteína, elas são componentes do genoma dobrado e retirado do RNA através do tratamento do cromossomos RNase, que faz esse tratamento, que irá desdobrar o genoma, eliminando parcialmente a organização das moléculas em alça. A cromatina interfase é um agregado irregular do DNA da proteína de RNA. A proteína, elas são duas classes principais, que é a proteína básica, que é de carga positiva, com pH neutro, ou chamada histonas, que é um grupo de proteína heterogêneas, amplamente ácidas, que é negativa com pH também neutro, coletivamente chamado de proteína cromossômica não histonas. As histonas de todos os animais e plantas são de 5 tipos. Eu destacar aqui, posso dizer que é o H1, H2A, H2B, H3 e H4. São 5 tipos. Quando a cromatina isolada é examinada pelo microscópio eletrônico, observa-se que ela consiste em um estágio de conta elipsoidais unido por uma fita, aquelas fitas de filamentos. Essa estrutura epipossoidal, ou conhecida também como subunidade cromossômicas, ela é chamada de nucleossomos. Tem um símbolo que são representados também, que são as siglas que são ligados. A subunidade completa do cromossomos consiste de cromatina, que são os nucleossomos, o DNA ligador, uma média de uma molécula de histona H1 e que é negativamente proteínas cromossomos não histonas associadas. Os nucleossomos, provavelmente, o que acontece? Eles estão justapostos, um sobre o outro, sem região ligadoras, detectadas formações de fibras nucleossômicas. Se essa fibra for enrolada em uma superhélice, há o aparecimento de uma estrutura tipo solenoide, denominada de fibra cromatina. É necessário pelo menos um nível de compactação para consertar os solenoides na estrutura tridimensional que chamamos de cromossomos. Os cromossomos estão nas atividades centrômicas ou constrição primária, que pode variar de posição em direção aos cromossomos. No centrômetro existe o cinetócoros, que são uma estrutura proteica que atua na movimentação dos cromossomos durante a multiplicação celular. Essas extremidades cromossômicas, o que acontece? Elas são denominadas de telômero, que são que tem as células principais, que são a transmissão de informações genéticas de umas células a outra célula, de geração a geração, e a liberação ordenada dessas informações que para o controle do funcionamento da célula e para o desenvolvimento. Visto que em microscópio óptico, os cromossomos são replicados em formato de duas cromatinas irmãs, que são cópias idênticas parental.